Com polêmica, após a confirmação do coronel Melo Araújo como vice na chapa de Ricardo Nunes, vereadores que apoiam a reeleição manifestaram preocupação com uma possível retaliação nas comunidades. Parlamentares dizem ter medo que o PCC emita o chamado salve, entre aspas, impedindo que esses candidatos façam campanhas nas favelas. A preocupação foi levada pelos presidentes de partidos a Nunes e ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Melo Araújo é ex-chefe, ex-comandante da Rota e desarticulou um esquema de corrupção na CEAGESP paulista. Além disso, ele pode ser indicado como secretário de segurança, seria uma espécie de cumulação de cargos de vice-prefeito com o secretário ou com a secretaria de segurança. Vamos começar com o Wilsinho Pedroso. Wilsinho, tivemos o anúncio de Melo Araújo, coronel, ex-comandante da Rota e ex-chefe do CEAGESP, como vice na chapa de Ricardo Nunes, e agora há esse receio de que o prefeito não consiga entrar na periferia da cidade. Fala, Wilson Pedroso. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos amigos aqui do Tá na Roda, boa tarde para você que nos acompanha e nos prestigia nesse domingo. Koba, problema de segurança pública, isso não é problema político, isso é problema de segurança pública nessa cidade. Que o PCC, a gente passa dias aqui falando de PCC, de racha de PCC, que PCC matou dentro da prisão, que penitenciária de segurança máxima, gente ligada ao PCC sai pela porta da frente. Então isso não é uma questão eleitoral. É lógico que em uma eleição, isso vem à tona porque a mídia fica em cima, os grupos políticos começam a achar caminhos justamente para achar motivos para que não se apoia a um ou não se apoia a outro. O coronel Melo Araújo foi um grande gestor no CEAGESP, trouxe superávit para o CEAGESP depois de anos, combateu corrupção infantil, combateu corrupção até das pessoas que ficam com a carrinhola ajudando, levando as caixas. Então ele demonstrou uma capacidade administrativa, tem uma visão militar, não tem problema nenhum ter visão militar. A gente tem que parar com essa bobagem, mas é militar, mas não é militar. E outra, vice nem ganha nem perde eleição. Vice ajuda a compor uma chapa, ajuda a compor uma coligação. Ricardo Nunes tem uma coligação de 12 partidos. Os 12 partidos entraram em acordo e apoiaram o coronel Melo. Então não foi uma escolha pessoal de A ou de B, foi uma escolha final do próprio prefeito, que articulou, chamou os partidos, teve apoio real, teve apoio do governador Tarcísio. Qual o problema de ter o apoio do governador Tarcísio, que vai ser o maior cabo eleitoral nas próximas eleições? Tem aprovação de mais de 60%, Então acho que a gente tem que ter calma. Essa coisa do PCC é uma coisa real, que muitas vezes acontece nas comunidades, não só em épocas de eleições, Se você for ver, a polícia monitora, sabe quem são os líderes, conhece os líderes, tanto que diversas vezes a gente vê operação e não só em comunidades ou em locais condomínios de luxo, onde os grandes líderes financiadores moram, que eles não moram na comunidade. Então acho que tem calma, acho que o processo vai ser tranquilo. O Wilson falou que é uma questão de segurança pública, Raquel. Eu quero saber a sua avaliação e com um detalhe, né? Será que o PCC vai pautar a eleição municipal esse ano aqui? Qual é o poder do PCC de impedir que as pessoas adentrem numa comunidade para fazer campanha? A gente sabe que é mais ou menos assim no Rio de Janeiro, onde boa parte do território já é dominado pela milícia ou pelas facções criminosas. São Paulo está nesse status também, está nesse nível também, Raquel, com o PCC? Infelizmente, a gente percebe que a criminalidade, ela está nadando de braçada e a população cada vez mais acuada. Espero que agora, em época de eleição, tenhamos um policiamento estratégico focado também, não só agora, nessa época sazonal de eleições, mas focado no policiamento ostensivo preventivo da população, da sociedade, em conjunto
com a desarticulação das organizações criminosas e facções criminosas. Mas no tocante à escolha do Mello Araújo, tinham 3 mulheres ali em pauta, extremamente capacitadas, avaliadas nas urnas e com toda a condição de compor a chapa e também faziam parte do PL. Acredito que, nesse sentido, não foi acertada a escolha de um homem para compor a chapa. Eu concordo com o Ilcinho quando ele disse que o vice-prefeito ele está para somar votos, mas se ele pudesse ter um vice para agregar e angariar mais votos, claro que seria muito mais vantajoso. Então, essa colocada de mais um homem junto, somando essa chapa, é um pequeno retrocesso a tudo que a gente pleiteia hoje, que é mais espaço de mulheres na política. Ô, Diogo da Luz, eu quero a sua avaliação, porque isso tudo está acontecendo porque cravaram o nome do Coronel Mello Araújo, um anúncio que foi feito na última sexta-feira, anúncio feito conjuntamente, inclusive, pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e pelo prefeito Ricardo Nunes. Curioso que naquela imagem não está o próprio indicado, o próprio Coronel Mello, que vai ocupar essa vaga na vice ao lado do Ricardo Nunes. Você acha que foi uma decisão acertada? No final das contas, é um fruto de como se pode dizer, um consenso geral entre todos esses partidos, ou foi uma escolha democrática ali do Bolsonaro? Uma escolha democrática do Bolsonaro, muito bem colocado aí. Eu não vejo nenhum benefício para a campanha do Ricardo Nunes. Na minha visão, isso é um tiro no pé. Porque o que acontece na prática é que o Ricardo Nunes já tem um certo apoio do bolsonarismo, especialmente se o Pablo Marçal não entrar de verdade na campanha. Porque se o Pablo Marçal entrar, ele vai tomar espaço e não é Coronel Mello Araújo que vai resolver levar mais ou menos bolsonaristas para o Ricardo Nunes. Muitíssimo ao contrário. E o que acontece? Ao trazer um bolsonarista de carteirinha, que é o Coronel Mello Araújo, o Ricardo Nunes não ganha mais e tem o risco de perder aqueles que não simpatizam com o Bolsonaro, e na capital não são poucos. Então eu não vejo o benefício de fazer isso. Agora, o que eu acho mais curioso mesmo, Kobayashi, é ver o pessoal dizendo agora que é a entrada do Coronel Mello Araújo como candidato a vice que vai fazer o PCC fechar as portas dos bairros e favelas para os candidatos. Isso acontece há muito tempo. Qualquer um que participou minimamente de campanha política ou que lê os jornais, que acompanha o assunto, sabe muito bem que isso já existe há muitos e muitos anos. O que tem aí é um aproveitamento político meio de ambos os lados. O pessoal acha que com isso vai afastar o coronel, mas principalmente o coronel tenta se beneficiar disso, e me parece muito mais uma notícia plantada, porque não tem nenhum nome aparecendo aí. Notícia plantada para quê? Para as pessoas falarem, então agora que eu quero o coronel como candidato a vice, porque ele vai enfrentar o PCC. E a gente sabe que, na verdade, os vice-prefeitos não fazem absolutamente nada durante a gestão. Se fosse para resolver alguma coisa, seria para secretário de segurança e não para vice-prefeito, que não tem cargo nenhum, a não ser o direito de nomear algumas pessoas para fazer a sua política por ali. Pediu, Wilson, Pedro? Não, só para complementar o que o Diogo da Luz disse, ó, uma informação de um jornal, pode falar o nome? Pode, Folha de São Paulo. Favor. Eleições 2020. Campanhas da coligação de Covas, que tinha o vice Ricardo Nunes, relatam ameaças do crime organizado na periferia do PCC. Então essa história da entrada do Mello Araújo é mais narrativa de quem não gosta do nome do que algo real por ele ser um policial. Porque é o que o Diogo fala, essas coisas existem, são pontuais, não é na cidade toda, não acho que é na cidade toda. Existe como vai entrar em algumas comunidades 10 horas da noite, vê se você consegue entrar. Não consegue entrar. No Rio é muito pior, mas em São Paulo tem locais pontuais que isso acontece. Mas não dá para linkar a entrada do coronel como vice na chapa do Ricardo Nunes, que isso vai ocorrer por conta desse fato. Interessante aqui, Cássio, que a opinião do Wilson e do Diogo são basicamente a mesma opinião, mas com pontos de vista diferentes. Porque o Wilson diz, quem está falando isso é quem quer prejudicar o Coronel Mello Araújo. O Diogo está falando o contrário. Quem está falando isso é que quer ajudar. Talvez seja uma notícia plantada, porque se o PCC não quer ele, logo então ele é bom. Se o PCC não quer ele, então ele é um cara que combate o PCC. E aí, Cássio Miranda? Eu vou tocar num outro ponto, Koba. A gente precisa entender se o Ricardo realmente o queria
e se os demais partidos, o Diogo citou aqui, são 12 partidos que compõem a coligação do Ricardo, também gostariam do Coronel Melo Araújo. Por quê? Quando a gente olha para essa coligação, ela é uma coligação de centro-direita. E o próprio PL na cidade de São Paulo, quando a gente olha para o histórico, nunca foi bolsonarista propriamente. Eles encamparam esta bandeira mais recentemente. E a cidade de São Paulo, se a gente olhar para os últimos anos, a cidade de São Paulo esteve sim andando com aqueles políticos mais do centro, aqueles políticos mais ligados aos problemas diários da população do que propriamente as questões ideológicas. Então essa pode ser uma notícia plantada, mas se eu tivesse que cravar, eu acho que esta notícia prejudica muito mais os bolsonaristas raízes do que exalta as qualidades do Coronel Melo Araújo. E a sua avaliação, Ricardo Rous? Olha, a eleição não é uma coisa fácil, é um xadrez complexo. Com a entrada do Pablo Marçal, nós vimos um universo mais focado de bolsonaristas, de pessoas simpáticas ao Bolsonaro, migrando para o Marçal, saindo da base do Ricardo Nunes. E aí o Ricardo teve um posicionamento que foi aceitar mais rapidamente, porque essa escolha do vice ficaria um pouco mais à frente. Em palavras do próprio prefeito Ricardo Nunes, estava esperando passar um tempo, de repente lá próximo das convenções partidárias que serão em julho. Mas ele antecipou esse anúncio. O Melo é uma indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro via PL. O Ricardo teve que costurar isso com os outros 12 partidos para que todos os partidos no final acabassem aceitando. E ontem, no sábado, o prefeito Ricardo Nunes foi inaugurar um campo de futebol na zona norte de São Paulo e já ouviu lá alguns questionamentos com o nome do Coronel Melo. Então, óbvio que não é um nome que todos aceitaram assim sorrindo. Foi costurado pelo prefeito, muito bem costurado pelo prefeito Ricardo Nunes, se assentou. Coronel Melo fez um bom trabalho no CEAGESP, é um nome de Bolsonaro e de Tarcísio, e Tarcísio vai ser um grande cabo eleitoral na campanha do Ricardo Nunes. E essa indicação foi antecipada por toda essa complexidade, com o objetivo de estancar os votos que estavam indo, os pseudo-eleitores, né, para Pablo Marçal. Vamos ver se isso realmente vai dar esse resultado de segurar ali. O Pablo Marçal saiu do 0 para 10, 12%, que parece que é o que ele tem nas pesquisas, e esses votos saíram diretamente de Ricardo Nunes. Vamos ver se esse movimento do Coronel Melo, como vice na chapa do Ricardo Nunes, de fato estanca essa ida, que esses bolsonaristas agora, então, com o apoio do indicado de Bolsonaro na vice, eles voltam os olhares para o Ricardo, que é o nome mais forte nessa composição de centro-direita, para enfrentar Guilherme Boulos. Sem dúvida nenhuma, o nome mais forte é Ricardo Nunes, e com o vice indicado por Bolsonaro, ele volta a ganhar essa proeminência. Acho que o Wilson quer falar, hein? Não, e também essa questão, ficam falando assim, não, a escolha do vice, a escolha do vice. A do Ricardo ainda teve uma articulação, o governador fez um jantar no Palácio, o próprio Ricardo Nunes esteve com o Ciro Nogueira na prefeitura, teve com o Valdemar Costa Neto, teve com o Milton Leite, que é do União Brasil. Ele conversou com os partidos antes do anúncio do vice. E do PT? Que foi uma conversa da Marta Suplicy com o Lula, e no outro dia ela virou indicada a vice. Agora, do Ricardo, não, foi de cima para baixo. De cima para baixo foi do PT, que teve a Marta Suplicy como vice do Boulos, onde não teve nenhuma articulação política, onde a democracia passou longe. Aqui no Ricardo Nunes, pelo menos, houve algum momento de democracia, houve um momento de conversa. A própria eleição do Bruno, a escolha do Ricardo, o Bruno foi conversar com na época, o governador João Dória, com o vice-governador Rodrigo Garcia, conversou com os partidos antes de tomar a decisão de Ricardo Nunes. É assim que funciona. Então não tem... A novidade pode ter... A novidade é a antecipação da escolha do vice. Que o vice acaba sempre, principalmente quem está no poder, até um pouquinho mais para frente. O Bruno foi aos 40... O Ricardo foi aos 45 minutos do segundo tempo. Foi 45 minutos do segundo tempo. Muito porque também tinha uma composição com o Datena, e o Datena, né, para variar, desistiu. Aí começamos a entrar em conversas com os partidos para escolher um outro nome. Por isso também se prolongou. Fora isso, democraticamente, os partidos indicam, o presidente indica, o governador indica, dá sugestão. É assim que funciona a política. E é assim que vai sempre funcionar. O ruim é quando realmente é a imposição de cima para baixo.
O Wilson que escolheu o Ricardo Nunes, rapaz, na campanha do Bruno Covas com o Ricardo Nunes. Tem essa daí. No currículo, tinha pedido também o Diogo da Luz. O Wilson escolheu o Ricardo Nunes, mas agora quem pautou realmente a indicação do Coronel Melo Araújo, sem dúvida, foi Pablo Marçal. Ele entrou atropelando todo mundo, causando uma bagunça, um fogo no parquinho, uma confusão nessa história e chamuscou principalmente o Ricardo Nunes. E lógico, o Datena, que passou desapercebido nessa campanha. Ninguém lembrou que ele virou candidato. Tá certo, muita gente já não confiava mais, eu nunca confiei que ele fosse ser candidato de verdade. Mas dessa vez ele queria pelo menos uma semana, 2 semanas de um pouco de holofotes para agora, no final da semana, ter que decidir se ele saía do programa de televisão ou não. E o Pablo Marçal chegou atropelando, como eu disse, e aí o Ricardo Nunes falou, e agora? Eu que não queria acenar tanto para o bolsonarismo, agora eu vou ter que acenar, eu vou ter que ceder, eu vou ter que deixar a escolha do Bolsonaro vir. Não foi arranjado com calma, não foi planejado, tanto que deveria ter havido almoço, jantares, eventos, sempre uma coisa mais significativa para mostrar força. Mas foi feito na rua, meio de afogadilho, sem nem a presença do candidato, como o Kobayashi já disse, mostrando claramente que Pablo Marçal foi quem fez essa escolha acontecer. Pedir rapidamente para a gente poder lembrar que não é de agora essa questão do PCC, que é importante. A gente pode deixar morrer esse assunto não, de que o PCC atrapalha ou até proíbe muitas vezes candidatos que não estejam alinhados com o pensamento ideológico. Isso já aconteceu em campanhas passadas, o Wilson colocou isso aqui, eu vi isso de perto acontecendo, porque estava envolvido no processo eleitoral passado. Em algumas comunidades, realmente, candidatos que eram ligados na eleição de 20 ao Bruno Covas não podiam entrar, só candidatos que eram ligados ao PT na época, era isso que era 20 ventilado, e isso não pode acontecer. Um alerta aqui para o governador Tarcísio, que tem aí sob sua tutela a Secretaria de Segurança Pública, para que nessa eleição o crime organizado não paute as eleições municipais. Fecha o... Isso aconteceu com o próprio Tarcísio na campanha lá em Paraisópolis, na campanha para governador. Uma cena vergonhosa, infelizmente, porque estava lá fazendo uma campanha, num trabalho, num ambiente fechado, e de repente começa um tiroteio e todo o pessoal da campanha teve que sair correndo, fugido da situação. Ou seja, o governador sabe e todos nós sabemos que existem lugares da cidade e de todo o país que o crime é que manda, e manda muito mais que a polícia. Falando em